Oi, gente! Hoje vamos falar sobre as sete atitudes que destroem um relacionamento. Existem inúmeras, atitudes que a gente pode estar cometendo e fazendo que pode estar destruindo o nosso relacionamento com a pessoa que a gente ama. Mas eu listei aqui 7 para a gente poder falar, que são principais, podemos dizer assim, que pode destruir um relacionamento entre duas pessoas que se gostam. O primeiro deles é o distanciamento, a falta de comunicação. Então, por exemplo, se você não comunica aquilo que você pensa, aquilo que você sente para outra pessoa, você deixa com que aquela pessoa crie o que ela quiser na cabeça dela. E isso vai criando suposições. As pessoas vão supondo, ela deve estar pensando isso, ela deve estar fazendo aquilo, ela deve estar fazendo isso por causa disso. Então, ou seja, a falta de comunicação, ela cria esse distanciamento entre as pessoas. Porque as pessoas começam a criar coisas, a imaginar coisas, porque você não se comunica, porque você não fala. Então, a primeira coisa para um relacionamento dar certo, gente, é saber se comunicar. É saber falar, é saber dialogar, é saber falar o que você quer, o que você não quer, o que você gosta, o que você não gosta. Não deixar a pessoa pensar o que ela quiser. Porque a pessoa vai pensar o que ela quiser, ela vai tirar conclusões precipitadas e vai se afastar de você. Porque você não explica, você não fala o que você quer. Então, a primeira atitude para destruir um relacionamento é não saber se comunicar com a pessoa, é não saber dialogar, é não falar o que você sente, não falar o que você pensa, não falar o que você quer. Porque aí você deixa com que a pessoa crie o que ela quiser na cabeça dela. E isso dá brecha para várias interpretações, vários pensamentos daquela pessoa que podem realmente fazer destruir mesmo o relacionamento, o sentimento que vocês têm um pelo outro. A segunda atitude que pode destruir um relacionamento são as críticas excessivas. Você é uma pessoa que critica muito a outra, que tudo vira motivo de reclamação, vira motivo de discussão. Então, isso pode realmente desgastar qualquer tipo de relacionamento, né? Não tem ninguém nesse mundo que vai suportar viver com uma pessoa que critica o tempo todo, que reclama de tudo, que não está satisfeita com nada. Então, isso faz com que a pessoa se sinta insuficiente. E isso vai desgastar demais as relações. Eu acho que uma das coisas que mais fazem as pessoas se separarem é essa sensação de insuficiência. Então, se você não gosta de nada em mim, por que você tá comigo? É assim que a gente pensa. Então, a gente pode chamar atenção, a gente pode falar o que a gente não gosta, mas saber falar do jeito certo, na hora certa, com cuidado, para que aquela pessoa não se sinta assim o tempo todo criticada. Porque senão a pessoa também perde o interesse por você. A gente gosta, todo mundo gosta de ser valorizado, né? De se sentir agradável e agradada. Se você sente que a pessoa não gosta de você, não se agrada com nada que você faz, então você acaba perdendo interesse por ela. Então, críticas constantes destroem um relacionamento. A terceira atitude que pode destruir um relacionamento é a falta de respeito. Então, a falta de respeito é quando você humilha, você ironiza, você briga, você humilha, trata a pessoa mal, você desrespeita a pessoa. Isso como se diz, ela fere a base do relacionamento. Ela destrói a base, porque o respeito, né, é a base, o amor e o respeito são a base do relacionamento. Se você começa a tratar a pessoa de forma ruim, você acha que essa pessoa vai querer ficar com você? Você acha que ela vai querer alguma coisa, continuar vivendo com você, continuar se relacionando com você? Claro que não. Então, se você fere a pessoa que você diz que você ama, como que você vai achar que essa pessoa vai querer alguma coisa com você? Não vai mesmo, gente. Eu acho que o mínimo que a gente tem que ter na nossa vida é respeito próprio. Antes de você respeitar o outro, você tem que respeitar você mesmo. Então, se essa pessoa que você está com ela te desrespeita, ela te trata mal,
Por exemplo, ela te humilha. Gente, humilhação é a pior coisa que existe, né? Então, assim, eu já passei por isso. Eu sei o que é se sentir humilhada por uma pessoa que eu gostava muito. Mas, assim, por um lado foi até bom, né? Porque quando você tem uma dor muito profunda com uma pessoa que não era pra ser sua, que não era pra viver com você, isso por um lado é até bom, porque faz você às vezes acordar e despertar que aquilo não é pra você. Mas quando você gosta de uma pessoa, não faça isso, não humilhe ela. Não faça isso, porque quando você fere o ego, o coração de uma pessoa, nunca mais ela volta a ser a mesma. Então, eu acho assim, a gente suporta tudo, né? A gente suporta, às vezes, mau humor, às vezes briga, ciúmes, mas desrespeito, humilhação, isso não. Isso é o fim de qualquer relacionamento. É você ser desrespeitada, ser humilhada, ser tratada como se você fosse uma pessoa qualquer, não fosse uma pessoa importante na vida dela. Então, isso pra mim simboliza o fim de qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento onde tem desrespeito, humilhação, não é pra existir, não é pra existir esse relacionamento mais. Não tem por que isso acontecer mais, né? O amor próprio é a primeira coisa que nós temos que ter. Você não vai amar uma pessoa mais do que você mesmo. Você tem que amar ela como você se ama. Então, você não vai permitir que essa pessoa fique te humilhando, fique te desrespeitando, né? Então, eu acho assim, que a base é o respeito. Se não tem respeito, não tem nada. A quarta atitude que pode destruir um relacionamento é a falta de prioridade. É quando você prioriza outras coisas, o trabalho, a sua família, né, a sua mãe, outras coisas, do que a pessoa que você gosta. Porque todo relacionamento exige, toda pessoa, né, quando quer se relacionar, ela quer ser prioridade. Ela quer ser a primeira na sua vida, né? Não tô falando aqui em relação a Deus, porque claro que Deus é o primeiro. Mas eu estou falando na questão de relacionamentos com outras pessoas. A pessoa que você ama, ela tem que ser prioridade na sua vida. Se ela não é prioridade para você, então esse relacionamento não existe, né? Então, essa é a quarta atitude que pode destruir um relacionamento, é não dar prioridade para essa pessoa, dar prioridade para outras coisas. A quinta atitude é o ciúmes excessivo. Gente, eu sou uma pessoa super ciumenta, só que existe um certo tipo de ciúme que vai além do natural, né? Aquele ciúmes possessivo, que a pessoa desconfia de você o tempo todo, que ela acha que você sempre tá mentindo, que você sempre tá atraindo, que você sempre tá enganando ela. Então, isso vira uma obsessão e isso destrói qualquer relacionamento. Então, ciúmes excessivo destrói os relacionamentos. Até Deus tem ciúmes da gente, sabia? Mas um ciúmes que é limitado, um ciúmes saudável. Mas existe um ciúme que ele destrói qualquer tipo de relacionamento, que é obsessivo. O sexto, né, a sexta atitude que destrói um relacionamento é a falta de empatia. É a falta de se colocar no lugar da outra pessoa, de sentir o que a outra pessoa sente. Nós podemos trocar a palavra empatia para amor, porque amar é se colocar no lugar da outra pessoa. É pensar, e se fosse eu, o que eu gostaria que fizesse comigo? Então, se nós aprendermos a nos colocar no lugar da outra pessoa e falar assim, e se fosse comigo? A gente evitaria fazer tantas coisas, né, com as outras pessoas, porque a gente ia sentir na pele o que a pessoa está sentindo. Então, a gente não faria algumas coisas porque a gente não queria que fizessem com a gente, né? Então, eu acho que a falta de empatia é falta de amor. É você não se colocar no lugar da pessoa e imaginar assim, se eu tivesse no lugar dela, eu ia gostar que fizesse isso comigo? Como que eu me sentiria se ela fizesse isso comigo, né? Então, pessoas que não conseguem ter empatia,
que normalmente são os narcisistas, os psicopatas, são pessoas que não têm empatia alguma. Eles não sentem a dor de ninguém, eles não sentem nada. Essas pessoas não conseguem ter relacionamentos com ninguém, porque todo relacionamento exige que você se coloque no lugar da outra pessoa, para você sentir o que a outra pessoa sente e entender a dor dos outros e evitar fazer para os outros o que você não gostaria que fizesse com você, ou fazer para outra pessoa o que você gostaria que fizesse com você, né? Então, a falta de empatia ou falta de amor é impossível manter um relacionamento dessa forma, né? A 7ª atitude que destrói um relacionamento é não resolver os nossos conflitos. É fingir que nada aconteceu. Então, eu acho assim, quando a gente chega, como eu já falei, né? A mulher, quando ela se cala, quando ela não fala mais nada, é porque o coração dela já não está mais com aquela pessoa. Já não está mais nesse relacionamento. Quando existe ainda o desejo de uma mulher de conversar, de resolver, é porque ela ainda quer manter esse relacionamento. Se ela se calar e não falar mais nada, é porque o coração dela já não está mais ali. Então, o não resolver os conflitos faz com que o coração perca a esperança e a pessoa desista. E aos poucos as pessoas vão se afastando por causa daquele excesso de coisas que não são resolvidas. As coisas que não são resolvidas, elas vão acumulando até esfriar totalmente o amor que um sente pelo outro. Então, essas são as 7 atitudes principais que destroem um relacionamento. Existem outras, claro, né? Infidelidade, violência, agressividade, mas eu acho que essas que eu falei são a base. As outras realmente são óbvias, né? Então, um relacionamento, ele não acaba da noite pro dia. Ele vai acabando aos pouquinhos. Quando não se demonstra, quando não se fala o que pensa, quando não se fala o que quer, quando não se coloca no lugar do outro, quando não se dá prioridade pro outro, quando se desrespeita, quando trata o outro de forma que você não gostaria de ser tratado, e quando não se resolve os conflitos e vai deixando as coisas acumularem até chegar a um ponto em que não tem cura mais, né? A palavra de Deus diz assim, que uma pessoa muitas vezes repreendido, ela endurece a cerviz, será quebrantado sem que haja cura. Então, um relacionamento muito desgastado, ele chega num nível em que não tem mais cura, não tem mais jeito, não tem mais solução. Então, se você tem um relacionamento bom com a sua mulher, né, você com seu marido, com seu namorado, evite essas coisas, evite não resolver os conflitos na hora, evite críticas demais, evite ficar calado, engolindo as coisas. É melhor você falar o que você pensa, o que você sente, o que você não gosta. Se coloque no lugar da outra pessoa para você entendê-la melhor. E tente ser uma pessoa mais empática, entendeu? Sempre se colocar no lugar da outra pessoa, eu acho que é a forma mais fácil da gente conviver com os outros. De você entender por que a pessoa é desse jeito com você, né? Então, mas não aceite desrespeito. E não desrespeite também o próximo, né? A outra pessoa que tá com você. Então, que Deus abençoe vocês, o relacionamento de vocês, o casamento, a família de vocês, o namoro, né? Que vocês possam tentar resolver esses conflitos antes que eles destruam o seu relacionamento, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Grande beijo. Se inscreve aí no meu canal agora. Vai lá, se inscreve. Aperta o sininho para você receber as nossas notificações. No próximo vídeo, a gente tem mais novidades, mais curiosidades para vocês, tá bom? Grande beijo. Amo vocês. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.